Momento Latino Switzerland, um programa dedicado ao artista imigrante, e assim você vai conhecer quem canta para você mais de perto. Muito obrigado ao Hotel Landhus pela oportunidade de ter um local assim hiper aconchegante, da gente ter montado o nosso estúdio aqui. E aqui, por ser central, realmente facilitar a chegada, a vinda dos nossos convidados. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito legal, que vai contribuir muito contando a história do Zurique antigo, do artista imigrante aqui. Lu Mel, cantora, compositora, violonista, percussionista e muito mais. Cantora de MPB, samba canção, há 22 anos aqui na Suíça, 27 anos de Europa. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigado por estar aqui, estar participando e deixar um pouquinho dessa experiência aqui pra gente, pros internautas. Obrigado, Riva. Obrigado, Alberto, a toda a Flash TV pela oportunidade, né? E para vocês, muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que hora vai ser. Programa rodado. Realmente, Lu, como é uma web TV, aqui é boa tarde, em Miami é bom dia, no Japão boa noite, por aí, me respondeu hiper bem. E conta aí da tua atuação como cantora assim que você imigrou. Olha, foi uma viagem mesmo, uma viagem porque foi uma coisa muito inesperada. Eu nessa época eu fazia universidade, fazia música paralela, porque música sempre foi muito intensa na minha vida, pela família mesmo, né? E eu sempre fui sugada, né, para os lugares que tinham também muito a ver comigo, com música. E quando eu cheguei aqui eu era muito jovem e ainda continuo jovem. E cheguei sem experiências assim de Europa, né? Eu nunca tinha saído do Brasil para a Europa, assim, viajado. E foi um convite inesperado que me facilitou também, assim, abrir mão de ser advogada. Porque você fez direito. Eu fiz direito. E eu sempre quis fazer música. E infelizmente no Brasil, agora melhorou muito, não? A oportunidade que os pais dão aos filhos. Também tem não isso, é? né? De escolherem o que a aptidão dele, né? Ele dá para fazer, não é? E nessa época eu era sempre voltada à arte, muito ligada à música, e eu falei assim, ai meu Deus, será que isso não vai dar um jeitinho de me tirar dessa coisa roubada para mim? Eu iria exercer com o maior prazer e com o maior profissionalismo o meu direito. Mas a música, a arte me chamava, em geral a arte, né, me chamava muito. E aí eu, com o pessoal da faculdade, que nós tínhamos uma oficina de música, frequentávamos o famoso karaokê. Quando começou a surgir karaokê, né? Aquilo era um deleite. A gente, sabe, fazia 3 vozes, 2 vozes. Quem sabia cantar chegava, cantava junto. E foi num desses que eu fui no Canja, que era do Ivon Cury. Ficava ali no Baixo Leblon, porque eu sou carioca, do Rio de Janeiro. E lá eu fiz amizade com o Ivon Cury, né? Esse cantor famoso. E ele tinha lá um karaokê também, e tinha um amigo meu da faculdade que trabalhava como o showman, né, o apresentador dele. Era o Miguel Fett, era o Mr. Gordo. E aí começamos a frequentar, até porque é um amigo da gente, né, prestigiando o trabalho do Miguel. E ali e começou a surgir festivais, o melhor karaokê do Rio de Janeiro, o melhor karaokê, né, do estado. E eu falei, meu Deus, o negócio cresceu, né? Fomos parar numa Asa Branca com o festival. E boemia, né? Não. E eu não tinha esse estereótipo de ser boêmia, né? Porque eu era muito tranquila, sempre fui muito na minha, sempre fui uma pessoa que obedeci, né? Meu pai falava 11 horas, eu chegava 5 para as 11. Então, esse problema aqui, de adaptação aos horários, já pontualidade, não tive, porque isso já... Vamos separar. Eu não sei se era pela bronca que eu ia levar, mas eu era pontualíssima, entendeu? E também para ele não me brecar, porque nessas escapadas que eu fazia, era para música, né? Era para cantar escondido, né? Porque se eu falasse que depois da faculdade eu ia ainda para o karaokê da vida, né? Eu sempre dormia na casa de uma amiga.
Era difícil, porque papai sabia que a minha tendência era abandonar tudo mesmo. Eu só fiz realmente, eu queria ser maestra, para começar. E ele falou que você tá louca. Brasil não tem chance para isso, ninguém liga para isso. Não, mulher, Mulher maestra? Sabe? E aí eu fui driblando, né? E acabei que, acho que por obra do Espírito Santo, do Divino Espírito Santo, eu vim parar na Suíça por um convite que eu neguei. A princípio, o convite foi feito e eu falei, não posso ir, estou estudando. Aí ele falou para mim assim, tem problema, eu espero por você. E foi assim que tudo aconteceu, ele esperou por mim, mandou a carta e, além de tudo, eu não vim sozinha, ainda consegui trazer minha melhor amiga, né, na época, para vir cantando junto comigo, porque também tem aquela coisa do escravo de mulher branca, que é um problema muito sério. Até hoje ainda temos muitos problemas, mas na época era o auge, né? Era o auge de tudo. Na Suíça era o auge dos drogados, né? Você via seringas pelo chão, era meio pesado. Um momento de reciclagem. Eles queriam limpar, mas não sabiam limpar, não é sujeira. É um problema social, não é? Exato. E conseguiram. Conseguiram pelo menos dar uma estrutura melhor, não é? Exato. Hoje em dia, os Platzspitz, né? Os Platzspitz acabou. E agora ali é um jardim enorme, lindo. De vez em quando eles botam aquela pista. Agora acho que deve ter a pista de gelo perto do museu, não é? E aí foi isso. Aí começou a minha aventura, né? E aí também começou a minha aventura de correr atrás do que eu era capaz de fazer com a música. Realmente, profissionalmente, sozinha, sem um amparo de amigos que tocam, ou, né? Era sozinha. E a coisa mais engraçada foi que eu fui contratada para vir tocando guitarra, né? Violão. Mas eu não tocava, eu tocava piano. Aí eu falei, meu Deus, não pode ser um piano. Eu falei, piano? Como é que você vai, né, tocar um piano num restaurante? E aí eu peguei o Mombassa, que hoje em dia é um cantor que está fazendo um certo sucesso no Brasil. Ele é parceiro da Martinália, meu grande amigo, que na época me deu uma força muito grande com a guitarra. Ele era um excelente violinista, como é até hoje. E ele começou a me dar aula. E ele já me dava a bossa nova, que eu tinha que vir tocando bossa nova, né, na época, para tranquilizar, porque o Dodô Sampaio veio fazendo carnaval. E o Adriano Milha estava tendo muito problema com a polícia, porque nessa época, em 88, era até meia-noite. Exato. Não podia ter barulho. Não... barulhada toda. E os vizinhos, né? Estavam querendo que o Via Brasil acabasse, porque era sempre reclamação. Né? Então a ideia dele foi trazer duas mulheres, né? Trazer vozes, fazendo duas vozes, tipo quarteto em si, aquelas coisas bem bossa nova, tranquila. Uma coisa mais suave. Suave. Mas acontece que não funcionou. Funcionou por um tempo e esse foi o problema, porque a minha amiga também ficou doente quando a gente chegou, assim, começamos a tocar. Nós fomos muito mal, assim... as pessoas estranharam muito, né? O estilo de música, que isso acontece até hoje, acontece. A gente vai chegar lá. Então, esse estilo, essa mudança brusca, né? Porque foi uma coisa brusca, né? Da lambada, do carimbó, para uma bossa nova, um MPB. A axé também estava chegando. O axé estava no auge, Banda Reflexo. Margarete Menezes. Com Elegiboa, ela estourou em Paris. Então foi uma mudança brusca e o Adriano chegou para mim e falou, olha, Lumel, você vai ter que mudar o estilo. Você vai ter que, a partir da semana que vem, vou te dar uma semana para você mudar todo o seu repertório. E vocês vão montar um repertório samba e axé, né? Na época era o Olodum, né? E vocês vão ter que apresentar para a próxima semana. Aí foi o que aconteceu, com a correria, né? No início, você sabe, né? A gente tem muito medo, né? De fazer uma coisa, né? Mas eu gosto muito de desafio. Embora eu sou muito tranquila, muito tímida, eu sou uma pessoa que eu acho que a gente só aprende a nadar quando jogam a gente no meio do mar, entendeu? A gente se vira e a gente acaba nadando até chegar a bola. Morrer afogada era eu voltar, né? Era o único risco que eu corria, né? Era voltar pro Brasil. Morrer afogada era Não, eu preferi não morrer afogada. Não. E dizem que quem tem bochecha flutua, então não teria problema comigo, né? Essa daí foi fina, né? Agora.
Morrer afogado era voltar pro Brasil. Ele morreu, vai voltar para o Brasil, né? Mas continua. E aí aconteceu, né? E graças a Deus, aos poucos, as pessoas também aí que tá. Você, às vezes, quando tem uma chance de ser aceito, as pessoas acabam te ajudando depois. Até porque gostam. É só falta de costume mesmo, entendeu? Música, não importa qual seja. É muito bom. Agora, claro que as músicas são de acordo com o ambiente também, não é? Você não vai escutar um canto gregoriano, né, no Maracanãzinho. Não. Mas você vai numa catedral e você vai se gratificar da beleza que é um canto gregoriano. Como eu vi, tem em Toledo, na Espanha. Então, quer dizer, a música tem várias facetas, a cultura é múltipla, entende? Eu acho que ninguém peca por armazenar cultura, sabe? Quanto mais cultura você tiver, melhor para sua vida do dia a dia mesmo. Eu vejo muito por aí, entendeu? Eu acho que tudo um pouco é bom. O demasiado, entendeu? É como diz, tudo que é demasiado leva ao fanatismo, leva às coisas fora da social, né? Do extremo. Então eu acho que tudo um pouco, no lugar certo, na hora certa, é bem-vindo. Entende? Agora, o que não dá é um cantor de música popular brasileira, que também eu acho que as pessoas às vezes, MPB é bossa nova. Não, MPB é tudo, é música popular brasileira. Tudo que toca no território nacional, que é o nosso Brasil, é válido. Eu sou uma cantora que canto também carimbó, cantei muito axé, cantei lambada. Só que no momento certo, na hora certa e no lugar certo, entendeu? Eu não posso o tempo todo também. Eu acho que quanto mais difícil é a harmonia musical, mais você cresce como músico, como cantor. Quanto mais ritmo você escuta, quanto músicas te ajudam no compasso, na divisão do compasso, você vai cantar melhor. Entende? Você vai conseguir atrasar o tempo, correr no tempo. Quem é músico, entendeu? Sabe muito bem do que eu estou falando, nesse sentido. E quem não é, para ter uma noção, que aprende. Porque a gente está para aprender e também a gente pode passar o que já aprendeu. O músico custa isso, muito. Aí a casa que vai se alugar também custa muito. Aí o pessoal que vai trabalhar como segurança é todo um... O contratante, ele é obrigado a... obrigado. Obrigado a subir o preço e nós também. O público que vai sofrer com isso. É o público que sofre. E o cantor ganha, mas talvez não tenha oportunidade de voltar. É isso, entendeu? Eu vou falar por mim, eu acho que muitos têm o mesmo pensamento. Para mim, o importante é continuar cantando, sabe? Levando a música em qualquer lugar, né? Aonde o povo está, a gente vai, o artista vai aonde o povo está, entendeu? Mas o povo também, entendeu? Também tem que ser acessível a aceitar artistas novos, sabe? A prestigiar artistas que já são conhecidos. É justo, entendeu? Dar valor a quem tem valor. Essa coisa de valor é um pouco difícil, né? Mas é mais ou menos assim, né? Digamos assim, não vamos comer macarrão todo dia, né, gente? De vez em quando vamos comer um estrogonofe, um feijão com arroz, uma batata frita, né? Adoro fado, sabe? E é uma coisa que é de Portugal. Adoro balalaica, que é tocado muito em músicas na Rússia, instrumentais russos. Então, você só tem, eu acho, a ganhar como ser humano também. Não? Lu, durante os anos 90, a gente sabe que, poxa, você chegou, você se adaptou, você começou a cantar, ocupou o teu lugar, e durante os anos 90, você sempre foi foi uma época de um bom auge para você. Foi sim. Você vivia praticamente da disso, música, né? Sim, da música. Da música. Em todas as partes da Suíça, como todo mundo te conhece hoje, mas naquela época, poxa, sim, você referência ainda hoje, mas naquela época era a referência direta. Fala de como você viu outros artistas chegarem naquela época, qual foi o comportamento deles?
Não precisa citar nome, eu gostaria só do teu parecer, de você contar para o nosso internauta, olha, foi chegando artista que cantava assim, ou do Paraná, ou do norte do Brasil, da Amazonas, assim, e aí o mercado começou a ficar assim, ele começou a fazer assado, sem citar nomes, mas eu gostaria que você contasse os anos 90 na música, o artista imigrante, os músicos também eram homens só, poucas mulheres. Você era a única, eu acho. Não sei, Diana Miranda também. A Diana, tinha a Diana Miranda, sim. Conta aí pra gente os anos 90 da música do imigrante artista aqui na Suíça. Bom, essa época foi realmente muito gratificante, né? Eu comecei com essa minha amiga, como eu disse primeiro, mas depois a minha amiga também voltou para o Brasil, né? Falou que não ia voltar mais, eu continuei. E fiz uma parceria com o Pedrinho Santarém, que era um tecladista muito bom, tinha uma voz belíssima, ele era considerado o Frank Sinatra brasileiro, aqui pra gente, né? Porque tinha um vozeirão ele. E ali com ele, nós fizemos muitas coisas, muitos trabalhos, né? Porque aí era um violão, era um piano, né? E nós praticamente fugíamos muito dos músicos, assim, do estilo de música que rolava, né? Rolava muito jazz. Né, quando nós chegamos na Europa toda, tinha muito brasileiro, mas se dedicavam muito ao jazz, música brasileira, mas também instrumental e jazz. E nessa época tinha o Cachoeiros, né, que era o Juninho Martins, era o Dudu Pens e o Roger Blávia, espanhol, que fechavam, eles eram ótimos, né, toquei com eles, cheguei a ter eles, muita honra de eles terem me acompanhado em alguns shows que fazíamos, né, até essa época rolou muito trabalho, muito mesmo. Eu fui para a Espanha, cheguei aí a Singapura, porque Pedrinho ficava me cobrindo, porque até então eu era muito presa no Via Brasil. E por mais que eu gostasse... Porque você era da casa, era fixa? Não, mas tornou-se uma família, as pessoas me conheciam, pediam música, e eu contava piada, Pedrinho contava piada, e no final das contas, era uma reunião assim, como aqui, né, em casa, exato, né? Bate-papo entre amigos, né? Aconchegante. Aconchegante. Então, e realmente, o Via Brasil estourava de gente, era apinhado de gente, não é? E o cozinheiro, o Luiz, era muito engraçado, né? Ele era muito legal, então era um grupo muito bom. Mas depois, as coisas começaram a mudar no sentido que, antes, o dono da casa é que fazia a seleção dos músicos, né? E o Adriano, nessa época, o Adriano era um cara que entendia muito de música, ele era produtor do Dodô. E na Suíça tinha uma lei que ele não podia pegar mais de um artista para ser produtor. Só podia produzir um artista, porque ele não era do meio, ele tinha uma firma de venda de pneus, sei lá, uma firma, e o pai dele era dono de hotéis, era hoteleiro. Então, eu fiquei mais livre com o Pedrinho ali, porque o Pedrinho era também muito bom, né? Na época, para a gente dividir isso, e comecei a sair, fui para Ibiza, fui para Singapura, com um grupo de músicos e dançarinas da Alemanha, na época, fui para a Espanha, fui para Ibiza, porque a gente fazia muito verão, né? Saison de verão. Eu que não tinha, assim, meu ex-chefe, no caso, o Adriano, já tinha deixado o Via Brasil, já tinha outro, agora era um suíço, era o Enzo, né, na época, um italiano. Então, depois do Enzo foi o Carlão, se eu não me engano, o Carlão, e depois foi um outro que eu não sei agora o nome, esqueci no momento, não estou me lembrando, que passou para o brasileiro, e esse brasileiro começou a escolher os amigos e começou a chamar gente do Brasil. E gente, às vezes, que nem era músico, entendeu? E com isso, houve digamos, essa censura, né, para que eu conseguisse continuar fazendo meu trabalho. Eu nunca entendia isso, entendeu? Aí passei para fazer outras coisas, mas ficou difícil, porque também viajar sempre já não estava dando muito, não tinha muito trabalho. Os músicos como o Dudu, como Ademir Cândido na época, Dom Ney, Roger Blávia, Julinho, tinham já outro tipo de trabalho, entendeu? Eu era cantora exclusivamente de barzinho, né? Fazia bar,
né? Como até a Ana Carolina, foi 10 anos, e é onde você aprende muito, porque todo dia é música nova, você tem que estar sempre ali. Tem a oportunidade de experimentar. E também é outra coisa, você sofre mais crítica, porque o cantor... Direto. O cantor que vai pro show, ele faz aquele repertório, 10 músicas, 15 músicas, apresentou, Vai embora. mas o barzinho, canta aquela ali. Olha, no momento... você não sabe? Como você não sabe? Não soube cantar direito. Então você te obriga, e isso eu gosto disso, porque te faz sempre estar, olha, não precisa nem pedir mais, eu já tenho a música aqui que você queria. Isso. E a internet, né, e a possibilidade de você conseguir música assim, não era tão fácil, né? Não. Muitas vezes a minha irmã tinha que cantar pelo telefone, para mim entender a melodia. Eu tinha a letra, mas a melodia eu não conseguia achar. E aí, com a minha irmã cantando, né? Ainda bem que a minha irmã canta um pouquinho e afinada. E eu tinha que dar ali, né? E às vezes tinha um brasileiro que já foi no Brasil, tinha retornado, e a música, olha, mas acho que esse pedaço tá... Aí a pessoa mesmo já me dava, e aí eu já cantava. Era uma coisa de louco. Então, você tinha que estar sempre ali, ó. Tá sempre... E melhorando, né, o instrumento. Como eu te disse, eu tocava piano. Então aqui eu vim desenvolver o violão e mais a percussão, que eu não sabia tocar. Teve que aprender. Porque aí tinha o Clube Brasileiro de Zurique, já entra... Eu já iria comentar. Só um pouquinho antes disso, você como uma das únicas mulheres aqui sofreu um pouco de preconceito, discriminação, ou um regime separatista da parte do músico homem? Olha, da parte dos músicos que eram considerados músicos, como eu considero, que estudaram para isso, se empenham, tem carteira da OAB, da Ordem Brasileira de Músico, né? OBM. Esses não. Porque você sabe aquela coisa, né? O Papa é a coisa mais doce do mundo. Não é isso? Uhum. Mas você vai falar com um bispo, de repente, ou vai falar com uma coisa mais abaixo dele. Você não consegue. Você não tem mesmo a mesma empatia. Então, quem é bom, é humilde, é tranquilo. Porque sabe que é. Sabe que é. Então, dessas pessoas, não. Mas as pessoas que estavam querendo, porque queriam ganhar um lugar ao sol, né, chegando, querendo, aí foi difícil. Porque começaram a dar um preço muito inferior à tabela, porque temos um patamar, né, um preço mínimo de um músico profissional, um artista, pelo menos da música eu posso falar. É um preço mínimo. Agora, inferior a isso, para conseguir trabalho, é muito triste, entendeu? E você fala assim, puxa, que chato, né? Porque isso não vai atrapalhar só a mim, vai atrapalhar todos os músicos. Como eu estava falando com você, não é somente o preconceito, é porque, de certa forma, eu era uma concorrente forte, entendeu? Uhum. Então as pessoas começam a tirar você, né? Porque, não, porque se escutarem ela tocando, vão preferir ela, porque a gente não toca muito, não canta muito, né? Mas se não tiver ela, ou não tiver outro... essa oportunidade dela se apresentar, isso. A gente invade. A gente invade. Então, você vê, se você vai para o Brasil, é que você vai ver o quanto você evoluiu na sua arte. Porque o artista, como médico, como engenheiro, todos têm que evoluir. Como vocês, olha aí vocês hoje, olha a evolução. Tentando, né? Não, mas olha a evolução. Você mesmo pode ser crítico do trabalho de vocês, não é? É evoluir. A gente estudando sempre. Isso, entendeu? Então, inovando sempre, tentando, acreditando. E você vê, quando você chega no Brasil, que você não deixa nada a desejar. Não. Mas por quê? Porque você está sempre... Está sempre se atualizando, está sempre se exercitando. É isso. É simples assim. Todo mundo pode cantar? Pode. Mas, por favor, estudem. Um pouquinho só. Aprenda a escutar, né? De uma forma diferente. Aprenda a dar chance de escutar outras coisas também. Não? Até para enriquecer seu dia a dia. O seu papo com o chefe, de repente... Como muitas vezes você chega para o chefe, o senhor conhece aquele cantor, digamos... Egberto Gismonti, né? Uhum. Nunca ouvi falar. Como não? Nunca ouvi falar. Então são coisas, sabe, que te engrandecem e você até fica assim, nossa, não é que eu sei? Não é? É tão bom saber.
Não é verdade? Tão bom saber, maravilhoso. É maravilhoso. Como meu pai sempre falou, você não perde por saber. E também meu pai sempre disse pra mim, isso às vezes eu farrapo um pouquinho, porque eu sou uma pessoa que gosta de uma roupinha mais leve, sabe? Hoje eu vim um pouquinho mais bonita, né? Em homenagem a vocês e aos internautas, a todos. Você tá sempre linda, que isso. Não, mas eu sou uma pessoa mais simples, assim, no vestir, né? Acho lindo quem se veste, quem se produz toda. Eu tô tentando melhorar essa parte, porque dizem que o artista também, mas eu me inspiro na Ana Carolina. Ana Carolina também não é muito vaidosa, assim, né? Não. Mas ela se veste um pouquinho melhor agora. Então, né? Camila também, parabenizar ela pela Dicas da Can, né? Ela tem esse site, né? Separado. Janaína também está sempre trabalhando, embora eu não tenha tanto contato, mas tenho maior carinho por ela. Ela está em Lausanne, né? Em Lausanne, exatamente. Dou maior força, ela é uma pessoa batalhadora também. Assim, as mulheres, né? Hoje, graças a Deus, hoje as mulheres estão aí, né? Para mostrar a Valéria e a Eva também. Não tenho muito contato, mas também é uma pessoa muito, muito delicada comigo. Agradeço e desculpa aí se eu não sou muito de chegar e falar, não é assim? É meu jeito, mas pode chegar a falar, eu não mordo. E também a revista Baladas, eu acho muito bonito o trabalho dela. É mais uma mídia, mais uma informação o esforço, para o povo, para a comunidade brasileira. Sabe, acho que é isso aí, tudo assim de vocês, então nem falar, né? Já são amigos de casa, já de anos, conheço vocês. Bem, Lu Mel, cantora, compositora, violonista, cantora de MPB, samba canção. Vamos vir no segundo bloco falando um pouco mais da vida privada, voltando a outras orientações, que ela é um papo bem gostoso, com uma pessoa que viveu esses anos todos aqui na Suíça, vive ainda e que tem uma bagagem muito boa, muito interessante para vocês, principalmente internautas, no momento latino na Brasil Flash TV. Até daqui a pouco. Voltando aqui no Momento Latino, segundo bloco, a nossa convidada Lu Mel, que vai continuar falando, passando essas dicas, refrescando, informando, uma pessoa muito experiente na música e também na imigração. Bem, vamos lá. Lu, na imigração, para você, qual foi o maior desafio? O maior desafio? Na imigração, como cantora. Como cantora, foi um novo caminho, né? Porque eu vim de uma estrutura musical, né? Diferente do que eu vim fazer aqui, né? Eu vim de festivais, né? Eu vim de composição, a família também. A minha família sempre gostou muito de seresta. Participávamos a família toda num clube de seresteiros que tinha em Jacarepaguá, no estado do Rio ali. E então toda sexta-feira toda a família ia. Quem cantava e quem não cantava. Até meu pai, que era um pouquinho desentuado, levantava na mesa para cantar, porque cada mesa tinha as famílias, né, que frequentavam o clube. Era um clube para todos aqueles apreciadores de seresta, né? E lá eu tive acesso assim a conhecer, né, muita gente boa, né, como é que é, cantores na época que eu era garota, né, menina ainda, e ficava maravilhada com aquele, porque a seresta tem todo um estilo de cantar, não é? Nelson Gonçalves que eu digo, Orlando Dias, e é por aí. Ângela Maria também tentou fazer algumas coisas ligadas a Orlando Silva, e assim vai. Então a minha base veio disso, né? E de repente eu vim fazer uma outra coisa, que era cantar bossa nova, porque ele já falou, você vai para cantar bossa nova. Mas na verdade eu sempre fui mais roqueira do que realmente cantar bossa nova em si. Gostava, apreciava, mas nunca imaginei que eu pudesse vir cantando bossa nova. Além do mais, que eu achava que bossa nova era uma coisa muito refinada, né? Cantoras assim como Nara Leão, né, começou aquela voz, né, muito Elis Regina. E eu gostava, né, de Marina, eu gostava de Rita Lee, Lulu Santos, né, Lulu Santos, Kid de Abelha, entendeu? Então, era o que eu cantava, Cazuza, essas coisas, né? Então, de repente, o meu trabalho que eu vim fazer, além de ser coisa muito nova,
né? Eu não tinha muita experiência com o violão, e o Adriano queria que eu tocasse o violão, coisa que me obrigou a estudar muito, né? Autodidata, eu sou muito autodidata, eu aprendo e continuo estudando, né? Sozinha. Né? Hoje em dia é uma maravilha, você abre aí a internet. Tutoriais à vontade. Tem tutoriais, tem aulas, tem até. Eu tô querendo aprender gaita, imagina, quero tocar gaita. Por quê? Porque a facilidade de aprender é tão grande que eu não vou perder tempo. Eu vou aproveitar. Né? Enquanto der, eu aproveito. E eu acho que as pessoas deviam tentar fazer isso, é muito bom, viu? E na imigração, assim, você se adaptar com o clima, se adaptar com o público que já está aqui, que o público, vamos dizer, o brasileiro naquela época, que eram poucos, né, saudosistas, não tinham tanta possibilidade de estar indo no Brasil sempre, porque as passagens eram altíssimas, né, muito caras, e você tinha alguma dificuldade com o público? Como eu disse, né, no início, como eu vim substituindo um cantor, né, que era um cantor, digamos, oba-oba, de repente entra um estilo completamente diferente, entendeu? E que as pessoas não estavam acostumadas, os brasileiros queriam mais extravasar, né? E a bossa nova, a MPB em si, era uma música de curtir. Você curtia a letra, você curtia a mensagem da música, né? Você tá ali realmente querendo bater um papo gostoso e um bom som de música. É completamente diferente. Então aí foi um choque. Eu digo que eu fui até vaiada, eu e minha amiga, nós ficamos assim, sem saber o que fazer, né? Quando eu pedi que tivesse a paciência que a gente ia conseguir mudar, né? Quando o Adriano veio e falou, olha, não funcionou, não vai funcionar. A pessoa já está tão acostumada, né, com esse ritmo. Mas, no meio de tudo isso, né, que eu mudei, eu também não deixei de cantar meus rocks, não deixei de cantar minha bossa nova. Porque música popular brasileira é isso. Música do Brasil. Ela sendo bem executada, bem tocada, bem cantada. Entendeu? Seja lá o seu estilo. Porque, é claro, um pagodeiro vai cantar um pagode melhor do que outra pessoa que não canta pagode. Mas isso não faz com que a cantora, que é cantora, né, não possa cantar, entendeu? Vai dar um acento, como foi a Kelly Key, fez aquela música Baba, Baby Baba, veio a Maria Gadu e fez dessa música um blues. E fez um sucesso. Não tem nada a ver com a original, mas também ficou bom. Então, tudo aquilo que você faz com amor e fica bom... É uma questão de interpretação. Né? O que fica bom é bom de se ouvir. Você pode muito bem apreciar, eu acho. Saindo de um polo para o outro, depois do meu acidente, ter perdido o meu emprego, como é que foi, Lu? Isso aí foi outra fase, porque todo artista, né, sonha viver da arte, né? Exato. Você ainda viveu da arte durante uns 5, 6, 7 anos, como é que foi? Olha, assim, viver mesmo. Viver, pagar aluguel. Outra coisa pra fazer, a não ser música e pagar, foi 5 anos. Porque também, como eu te disse, começou muito aquela coisa de os homens, né, que... uma certa resistência. Não só para mim nessa fase, mas também outros músicos, né, que já estavam também no mesmo grupo, começaram também a sentir essa necessidade de ter um trabalho, né, uma coisa à parte da música. Porque, infelizmente, no Brasil a gente tem família, dá-se um jeito, né? Aqui a gente fica muito sozinhos E a Suíça é cara? Muito cara. O custo de vida é alto. É muito alto. Então, e o salário realmente de músico, né? Até hoje você pode ver aí que é muito difícil que você diga, eu sou músico e só trabalho com música. Talvez um Julinho, que tem um estúdio também, que ele já tem outra coisa, ele dá aula, né? Então ele vive de outras coisas. Né? Faz arte, mas várias coisas. Dudu Pence também, numa época, ele trabalhava numa loja com baixo, né? Vendia instrumentos musicais e também reparava os baixos. Então, quer dizer, o músico em si, entendeu? Não tem abertura, porque primeiro Suíça é muito pequeno, né? Eu te digo que Paris é muito melhor para música, ou Portugal. Aceitação, e também você leva, né? Você tem mais chance de levar a sua música do jeito que você canta, o que você gosta, contanto que seja bem executado,
né? Não fica uma coisa restrita. Então o artista pode apresentar. Pode ser um sertanejo, pode ser um pagode, pode ser um MPB em geral, entendeu? Cantando tudo rock, cantando um pouco de pagode. Até o funk. É funk, é. Seu Por Jorge tá aí, exemplo. o Groveria, né? Ele tem Groveria. o irmão da amiga, uma grande amiga minha, ele tem a Groveria, ele tem uma Groveria em São Paulo, né? Uma produtora, é o Marcelo Lima, é um cara conhecido em São Paulo. E então, quer dizer, que também tem milhões de projetos. Eu acho que é isso. A minha dificuldade maior, realmente, quando eu vim pra cá, né, foi o estilo que eu vim no escuro, né? Ele me disse uma coisa, chegou aqui e mudou em 5 dias, e aí, não é? A dificuldade que eu tive que me aprimorar, isso foi muito bom para mim, porque eu estudei muito, né? O violão, tive que estudar sozinha, pedindo só orientações a quem podia, porque as pessoas também viajam muito, né? Vão pra cá, pra lá, correndo, e não tem tempo, porque trabalha, porque tem que correr atrás de música, porque vai para outro país. O músico é assim, né? Você vê que... Hoje você vê as entrevistas, né? Desses cantores sertanejos que pegam um ônibus, ficam na estrada, rodam o Brasil todo e não param em casa. Então, é tudo assim, né? E essa necessidade de ter que ter começado a trabalhar paralelo à música e depois o que eu toquei, ter perdido o trabalho depois do teu acidente. Isso aí foi outra coisa também, né? Eu trabalhava, já tinha 20 anos numa firma, grande firma de amigos, né? Trabalho, é responsável pela expedição em maquinaria industrial. E em casa, para você ver, né? Eu trabalhei com maquinaria industrial, com serras, com etanol, podia explodir. Etanol, graças a Deus nunca aconteceu nada no meu trabalho. Mas cheguei em casa cansada, depois de 14 horas trabalhando, né? Porque final de ano, agora essa época, né? Também é muito cansativo. E nós estávamos, aliás, foi na época da Páscoa, antes da Páscoa, de muito trabalho, épocas de festa, né? Tem muito trabalho. E eu cheguei muito cansada, fui tomar um banho e quando eu fui sair da banheira, não tive força na perna, apoiei minha perna em cima da banheira e fui direto no chão. E isso foi até no aniversário da minha amiga, era o dia do aniversário dela, e caí com o joelho, né? Caí direto com o joelho. E como era aniversário, todo mundo estava esperando, né? Eu falei, não, vou pro restaurante, mas depois do restaurante tive pro hospital e eu tive... uma hemorragia dentro da articulação do joelho. Nossa. Porque a porrada foi violenta, né? Eu não sou muito levinha, né? Eu caí com tudo, veio cortina, veio tudo. E eu, graças a Deus, dei por sorte que eu não meti a cabeça no vaso sanitário, porque foi assim, minha cabeça bateu assim, né? E eu estava sozinha em casa, mas depois consegui, a Vilma veio e tudo, todo mundo veio. Aí eu falei, me ajuda a vestir que vamos pro aniversário, não vou ficar aqui não. E aí fui, mas depois eu não consegui mais andar e me levaram para o hospital. Ele me levou para o hospital e dali começou, né, a minha mudança, porque não podia operar imediatamente, porque estava muito sangue dentro, né? Então tive que tirar o sangue que estava dentro e tomar anticoagulante para não dar trombose, para não dar coágulo, para não vir no coração. Tive que ficar de repouso, sem mexer, né, com o joelho. E esperar até que pudesse entrar no túnel para que eles vissem o estrago que estava ou não. Podia ser só pancada mesmo ou poderia ter destruído. Porque eu podia ainda mexer assim com a perna, não podia mexer muito porque doía muito, era muita dor, muita dor. E depois aí foi constatado que eu perdi a cartilagem, eu destruí a cartilagem toda do joelho e também os meniscos, ou seja, eu só tinha a mesma estrutura do joelho, mas... toda aquela composição já não tinha mais. Aí ficou naquela prótese, não prótese, que fazemos, e eu pensando no meu trabalho, porque eu andava o dia inteiro, eu falei, meu Deus, com uma prótese, com aqueles aparelhos, não dá, porque tem uma coisa que você passa, né, fetocele, e interfere, algumas coisas não poderia. E eu falei, prótese não. Aí o médico, no Schultes Clinic, foi muito bem atendido até, aconselha quem tem problema de ossos ou qualquer coisa, peça ao médico Schultes Clinic, porque o atendimento foi ótimo. É o alto nível, né? O alto nível, e não é isso, as pessoas são muito... Eu faço terapia, eu fiz terapia até um mês atrás, e no Schultes Clinic. Foi em 2013 que aconteceu o acidente. Eu fiquei quase 2 anos de muleta e não subi escada. Hoje em dia eu já subo escada, graças a Deus. Mas eu tenho que perder peso e eu também engordei.
Porque parada. Parada, eu só movimentava, né? Então Não isso, tem como. o médico me Medicamento. falou, medicamento, tudo. E cortisona, essas coisas. E aí foi isso, né? Aí, infelizmente, eu não posso mais, isso foi dado o laudo médico, eu não posso mais ficar muito tempo em pé. Eu estou fazendo tudo para que eu consiga ficar... Vamos um minutinho ver um pouquinho da Lu aqui, numa entrevista. Olha a bochecha. Ô, bochechuda, hein? Tô muito bochechuda. Não, e mesmo assim você sempre participando de festas, quando não cantando, visitando, sempre presente, né, Lu? Sempre presente. Porque eu posso ser presente. Porque eu sou um pouco bicho do mar, como eu falei, tô melhorando agora, né? Você fez muito carnaval na época daqueles carnavais maravilhosos. Nós vamos comentar rapidinho sobre isso. Nessa época, você acha que... Sem falar que eu falo rápido demais, né? Olha aí, como eu falo rápido. Eu não acho não. Olha. É tão engraçado a gente ver a gente, não é? Olha só. Você sabe que quase não tinha muita coisa e agora tomou um impulso muito grande. E eu acho que daqui pra frente é só melhor. Só melhor. Se Deus quiser, daqui pra frente só melhor. Brasileira dos músicos, dos artistas aqui na Suíça. Vamos ver se bate. Oi. Aqui devia se chamar saia justa. Vamos ver se bate. Bem, fala um pouquinho do Clube Brasileiro, como atuava, e que hoje não existe mais, acabou muita coisa que tinha antes boa. Acabou, não tem mais. Somos mais brasileiros aqui e a qualidade diminuiu. Como é que é isso? Eu não sei como me expressar. Tenta ajudar a gente. Bom, eu vou falar o que essa transição eu passei também, né, do Clube Brasileiro, quando eu cheguei, existia e depois não existe mais, não é isso? Uhum. Olha, é muito difícil porque eu fico muito triste porque eu vejo o clube espanhol funcionando, eu vejo o clube italiano superlotado, eu vejo o clube português funcionando. Aí quando chega Clube Brasileiro, onde tem um clube brasileiro? Já me perguntaram onde tem um clube brasileiro. Eu falei, mas tinha. Tinha? Sim, tinha. E bom e organizado, por sinal. E era num lugar central, ele ficava ali de frente para a polícia ali da Militaristrasse. Ali na Trasfia. Perto do Latino, acho que tem a discoteca Latino ali, não Aquela discoteca Eu acho que é Latino, não me lembro agora o nome. Então, ali era muito central, né? E ficava no último andar. Aí embaixo, na esquina, era na esquina. Perto da Benedict Schule. Fica em frente mesmo a polícia. A polícia fica de um lado. Exato. Então ficava lá em cima. E lá foi aonde entrou a minha participação na percussão, de eu aprender percussão. Né? Como foi isso, né? Pois é. Teve a necessidade de organizar uma bateria, né? De carnaval. Existia um grupo que tinha uma cantora, que nós esquecemos até de mencionar, você deve ter conhecido. Elzinha Maria. Lógico. Então, Elzinha Maria tinha um grupo chamado Avenida Brasil, na época. Eu fui ser back vocal dela, eu tinha o Via Brasil, eu fui Delícias de Mel com Dodô Sampaio, um outro grupo, que nós fazíamos com a saxofonista francesa, em Paris, nesse barco, que era lá. Infelizmente, Paris agora aconteceu essa coisa chata, né? Isso é terrível, mas isso aí é outra coisa. E então nós tínhamos assim, eu tinha muitos trabalhos diversificados com vários. Isso eu sinto falta hoje. Porque com Elzinha eu fazia back vocal e fazia percussão. Com Dodô Sampaio eu tocava piano. Ele era o guitarrista e tinha saxofonista que não falava uma palavra em português e eu também não falava muito francês. E eu tinha que passar toda a harmonia do piano para ela, de bossa nova ou das músicas dele. E nessa época tinha um pupurri que era Exato. Era enorme. Enorme, né? Passando de uma música para outra, direto. Cantava isso, pois é. Então, nesse caso dessa difusão,
existia o Clube Brasileiro, e nessa época eles estavam atrás de fazer uma batucada que representasse o clube, já que as exigências com música brasileira, as oportunidades eram muito grandes, as pessoas queriam mais. E nisso eu tocava também no grupo da Elzinha Maria. Então, o baterista, que se chamava Tadeu Pinheiro, já falecido, faleceu no Brasil, ele era um grande baterista e, além do mais, um grande percussionista. E fomos para o clube com ele. E foi contratado para ser o professor e começar a batucada. E eu falei, Tadeu, então agora eu quero aprender tudo que você sabe, você vai me ensinar. Então vamos. Elzinha Maria foi, todo mundo foi, e começou a chegar gente, começou a chegar suíços interessados, porque o Clube Brasileiro fez a propaganda, então começou. E as coisas... E era difundido, era conhecido o muito. Clube Brasileiro, Fazia carnaval, carnaval no chique, Movenpick de Regensdorf, um aquela carnaval sala. chique, um jantar, depois o carnaval, desfile de fantasias e muitas outras E coisas. esqueci de dizer, fui DJ também. Fui DJ, eu esqueci até disso, tá vendo? É tanta coisa que a gente quer aprender, quer fazer. E que passa aqui fora, né? Passa. Fui DJ, fiquei fazendo quase 2 anos no Swing, que era uma discoteca que tinha no Regensdorf Movenpick. Todas as quartas-feiras. Lá embaixo, né? Todas as quartas-feiras, eu, junto com o Peter, que era o da casa, eu toda quarta-feira fazia a brasileira. A brasileira. E ele depois terminava com anos 60, anos 80, né? Mas toda quarta-feira. Então ia o grupo do pessoal brasileiro, dali a gente ia pra Blackout, a antiga Blackout que era no aeroporto. Exatamente. Ali eu vi Madonna. Madonna não era Madonna, eu vi Madonna no Blackout. Quando eu vejo depois como é que a coisa acontece, né? Como é que todo mundo tem essa chance de começar pequeno e crescer. Lógico. É só estudar mesmo, só se empenhar, né? E querer muito. Acreditar. Né? Acreditar. E aí foi assim, e aí nisso fomos, e como o Tadeu era um cara muito boêmio, perdia as horas, não chegava nas horas certas, aí dizia que não podia, e eu tava aprendendo com ele, né? Deu assim uns 5 meses que eu já tava sabendo tocar, comecei a ser assistente dele. O pessoal que chegava aqui não sabia nada, eu já pegava, já ensinava, né? Aí o Tadeu falou, olha, eu tenho que ir pro Brasil, eu vou embora. Aí o presidente do clube, na época, o Jorge Miller, falou, como você vai embora? Nós temos agora umas representações. Eu não vou ficar mais. Foi embora. Elzinha foi embora, todo mundo foi embora e ficou aquele bando de gente. Eu, com cara de caneca. E agora? Aí Jorge Miller virou pra mim e falou assim, você sabe tocar tudo? Você aprendeu? Eu falei, aprendi, mas poxa, o Tadeu, né? Pois você agora que vai dar aula. Aí coloquei até uma outra pessoa para cantar, a Helena na época. A Helena foi a cantora por um tempo, só que depois a Helena também não pôde mais, aí eu tive que também assumir a batucada. Fomos até pro Congress House, que teve um carnaval do Clube Brasileiro no Congress House. Bottermai tocou comigo. Exato. Tunico, aí que eu falar, eu conheci Tunico, porque Tunico foi chegando e chegou no Clube Brasileiro. A irmã dele morava aqui. E ele veio. Aí foi a grata presença do Tunico, que também deu ajudou muito. E com ele eu aperfeiçoei meu pandeiro, né? Porque ele é maravilhoso. A gente não tinha. Parabéns, Tunico. O Tunico. E então foi assim que começou as coisas, né? E aí, o que acontecia? O trabalho num clube geralmente é voluntário. Então as pessoas que iriam trabalhar no clube não recebiam salário. E todo o dinheiro de festa, tudo era para pagar o aluguel, que era caríssimo. Para manter, né? Para manter. Então aí começou também a vitrine, que tinha uma vitrine lá que vendia farinha. Vendia coisas do Brasil. E depois também teve a discoteca dos meninos jovens. Exato. Tinha aula de português para os filhos de brasileiros. Nossa, muito bom. Entendeu? Mas depois é aquele negócio, trabalho voluntário. A tua opinião, por que acabou isso tudo? Porque virou comércio. Ninguém mais queria trabalhar voluntariamente, queriam ganhar um salário. E quando se quer ganhar um salário, um clube não funciona só pagando uma pessoa, entendeu? E nessa época não tinha muito patrocínio. A gente tinha ainda do Sanitas, porque o Marcos Vela, falecido Marcos Vela, era diretor, então ele vendia também passagem, ele tinha uma agência de turismo. Então ele ajudava, mas não dava, os gastos eram muito grandes, entendeu? E aí começou assim, a partir de meia-noite, ou 11 horas, começamos a fazer espaguete da meia-noite.
Então começou o pessoal que estava saindo dos outros lugares, não tinha para onde ir, ia para lá comer espaguetada e ficar um pouco lá. E começou a encher. Isso tudo também foi uma ideia que eu tive, e para passar na diretoria do clube foi um pouco difícil. Difícil, né? Porque eram muito tradicionalistas, Muito. achavam que... Mas foi uma coisa que funcionou, entendeu? Uma ideia assim. Os meninos conseguiram na Broker House um bar, fizeram bonitinho, botaram luz, tudo segunda mão. Então, quer dizer, existia a possibilidade de se fazer muitas coisas. Mas, infelizmente, precisa de gente para ajudar a trabalhar. Como é hoje você experiente, né, na imigração há muito tempo, aqui como cantora e imigrante também, como está sendo representada a arte brasileira, principalmente a música brasileira, pelos artistas atuais imigrantes brasileiros aqui na Suíça? Não queira pular as etapas e chegar logo lá em cima. Porque a pessoa que faz isso leva o nome de outras pessoas atrás dela. E quem vê, quem não sabe, não conhece da nossa cultura profundamente, Exato. vai taxar todo mundo igual. Vai rotular. Vai rotular. É isso. E isso é muito ruim, porque tem músicos aí que, poxa, que ralaram muito para chegar onde estão. Estudaram muito. Sabe? Não é só chegar, eu canto, eu toco e... Toca. Você pode tocar. É isso, você pode tocar. Mas tem que aprender, né? A pessoa tem que aprender como escrever, ler. Você tem oportunidade. Né? Uns vão chegar a ser doutores, outros vão parar porque querem trabalhar, né? E outros, é assim, a vida é assim, né? Uhum. Mas a música, a arte em si, se você representa um país, porque a gente representa um país. Aqui fora a gente representa um país. No Brasil é diferente, mas aqui é. Aqui você é representante de todo um povo. E esse é o problema, porque, olha, eu vou dizer pra você, não tem dinheiro. A internet, muitos cursos. Tem curso de canto de graça, tem curso de violão, piano, gaita, papagaio e tudo. Quer dizer, não tem dinheiro, tem que ter interesse. Interesse. Porque tem informação. Tem acesso. Antes não tinha, eu tô falando pra você, minha irmã teve que cantar pra mim uma melodia porque não Exato. conseguia. Agora hoje, sabe? Então eu acho que quem gosta de música, quem tem interesse, quem tem até um talento, um jeito, uma coisa, seja em dança, seja... Por favor, estude, se aperfeiçoe. O caminho está aí, ó. Abertura para todo mundo tem. É muito triste para mim ver o clube português cheio, lotado. O clube italiano cheio, lotado. Espanhol cheio, lotado. Brigas, diferenças, todo mundo tem. Né? E não ter um clube brasileiro. E não ter um clube brasileiro, sabe? Ou não ter, assim, uma união brasileira, né? Mais, né? Pessoas que cheguem e troca, né? Troca de ideias, né? E quem tiver uma ideia aí para melhorar tudo isso, por favor, é só mandar e-mail pro Flash TV. Exato. Ideias, precisamos de ideias. O que a gente tem que fazer com a nossa música, Exato. com a nossa arte? Né? E pessoas que querem e não têm a ideia do que podem fazer, mas que gostariam de fazer. Então, gente, muito obrigada, um beijinho. Foi só mesmo como pessoa estou falando para vocês, e como cantora eu espero todo mundo no ano novo. E se não forem prestigiar a gente, passem muito bem, tenham um ano novo maravilhoso e muito amor, porque o mundo precisa. E eu posso me despedir de vocês agora? Ou você vai continuar? Não, pode se despedir. Posso me despedir? Nossa convidada de hoje, Lu Mel, cantora, compositora, violonista, cantora de MPB, uma pessoa maravilhosa, uma cidadã que sempre soube ser uma cidadã imigrante aqui na Suíça e assim dando exemplos assim maravilhosos, e que tivemos a sorte de que ela passasse um pouco dessa experiência, um pouco do ponto de vista para vocês aí, internautas. Lu, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela credibilidade para esse programa novo que está surgindo, Momento Latino. Muito sucesso, esperamos você não só em Ano Novo, como em várias outras festas, porque você fez
muito a minha alegria também, curou muito a minha nostalgia, escutei muita coisa de você e nós vamos vir em outros programas com a Lu assim inteiramente musical, com repertório, com tudo. Hoje realmente ou assovia ou chupacana, então não dava, a Lu tinha que contar, tinha que orientar, tinha que abrir os olhos e informar vocês do que é a imigração do artista aqui na Suíça. Bom, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de vocês, me tiraram da toca, né? Ah, tinha, Eu a sou força. pisciana de astrologia, pisciana mesmo, eu sou assim, eu fujo dos holofotes, né? Mas adoro a música, amo a música, respiro música, entendeu? E gosto de doar música. Então, essa doação que eu fiz hoje, sabe? É uma foi doação. muito importante É para uma mim. doação. Para mim também. Entendeu? É muito prazer enorme. Vocês são meus amigos de muito tempo. Igualmente. Ou de outras encarnações, a gente não sabe. Mas eu agradeço de coração. E sempre que precisar de mim, me tire da toca, viu? Vou lá, Eu vamos beijo lá te pegar vocês. na toca, Na força e toca, trazer. força. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada. E eu estarei sempre aí, e se alguém tiver quiser alguma informação, alguma orientação de instrumento, de canto, eu estou aberta a qualquer pedido. Pode mandar e-mail para o Flash TV, pode mandar para mim diretamente, que eu dou toda a orientação. Porque eu torço para que todo mundo cante, mas cante mesmo, cante bem, cante bonito e represente o Brasil. E vamos pensar aí, quem é que se habilita a fazer um clube brasileiro? Tá aí o desafio, vamos Tá lá. aí o desafio. Quem é que se habilita a fazer um clube brasileiro? E